Neste mundo, os filhos e filhas de Deus passarão por dificuldades, e tais dificuldades, por vezes, parecerão insuportáveis. Ao enfrentarmos esses tipos de situações, não raro, nós seremos tentados a questionar se realmente Deus está cuidando de nós, se realmente Ele não tem coisas mais importantes do que se preocupar conosco. Será que Deus teria um tempo para olhar para mim quando eu estou chorando por uma tristeza, por uma situação, por uma angústia? O nosso coração, por conta da realidade do pecado, tentará fazer um julgamento de Deus, atribuindo a Deus incapacidade, poder limitado, ou até mesmo que Deus possivelmente possa ser até um mentiroso. Afinal, que Deus é esse que é tão bom, que Deus é esse que diz que é amor e tem permitido que eu passe por dificuldades tamanhas. Deus, em sua palavra, no entanto, ele promete sim cuidar do seu povo. Não porque o seu povo mereça, mas porque Deus é misericordioso. Não porque o seu povo tenha algo a acrescentar ou a dar para ele em troca, mas porque ele é um Deus de graça. Logo, o Deus que a Bíblia revela, o Deus que a Bíblia fala, o Deus que a Bíblia revela para o seu povo, não é um Deus mentiroso, um Deus limitado, um Deus incapaz. Ele é um Deus todo-poderoso, conhecedor de todas as coisas e grande em poder. O grande erro desse tipo de questionamento que fazemos com relação à pessoa de Deus, e por vezes pensamos, está em tentarmos entender o que se passa em nossa vida por meio de critérios humanos. Pois, ao pensarmos desta forma, nós esquecemos de uma importante doutrina bíblica, ou seja, um importante ensinamento que a Bíblia nos dá sobre a providência de Deus, sobre a sua criação e especialmente sobre a vida do seu povo. Você já pensou alguma vez que Deus te abandonou? Você já questionou se realmente Deus se importa de fato com a sua vida? Você já desconfiou de que Deus realmente é poderoso quando você enfrentou uma grande luta na sua história? Eu gostaria de ler com você o Salmo 147. Vamos ler ele todo, Salmo 147, onde ele diz: Louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas suas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente, dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Davi escreve o Salmo 147, inspirado pelo Espírito Santo, como todos os demais escritores dos livros bíblicos. E mediante as situações que ele viveu como rei do povo de Deus, e ele experimentou e vivenciou de forma concreta esses momentos com Deus, quando no seu reinado, Davi ele passa por diversas situações.
Ele coloca diante de Deus essas situações e Deus permite que a gente tenha a maioria delas revelado, escrito no livro dos Salmos. Davi inicia esse salmo dizendo que Deus merece que o adoremos e de forma boa e amável. O que é uma adoração boa e amável? Isso significa que Deus se agrada e tem prazer quando o seu povo o adora, porque diz o salmo que cai bem na pessoa de Deus o louvor, ou seja, Deus de fato é a pessoa que deve ser louvada pelo seu povo, deve ser adorada pelo seu povo. Quando nós pensamos no culto a Deus, como nós chamamos, esse culto não é apenas um ajuntamento de pessoas que se reúnem em um determinado dia na semana. Também, essa reunião faz parte da adoração do culto a Deus. No entanto, o culto, a adoração a Deus, ele é um estilo de vida de todo aquele que crê no nome de Deus. Porque a pessoa é ensinada pela palavra de Deus a adorá-lo constantemente, a adorá-lo permanentemente em toda a sua história, onde quer que esteja, com as pessoas que esteja se relacionando, onde quer que vá. O filho, a filha de Deus devem adorá-lo com a sua vida, honrar a Deus, glorificar a Deus, trazer fama para o nome de Deus todos os dias. E Davi fala no início do salmo, dizendo que é bom e agradável, fica bem para o povo de Deus adorá-lo, afinal. O povo de Deus conhece a Deus. A igreja de Jesus conhece a Deus. Se de fato a igreja entende que Deus é o centro da sua adoração, então não tem por que a igreja não adorá-lo, e eu diria 24 horas por dia. Davi, então, diz que essa adoração boa e amável é agradável a Deus. Essas duas palavras, bom e amável, que nós encontramos no versículo 1, lá no hebraico, na língua que o Antigo Testamento for escrito, elas significam agradável aos sentidos, ou seja, Deus tem prazer em enxergar, em ver, em ouvir o louvor do seu povo, porque isso é bom. E Davi relata os motivos por que Deus merece ser adorado por seu povo. Afinal, é Deus mesmo quem cuida de tudo para que o seu povo tenha condições de adorá-lo. Por isso ele diz: é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. No versículo 2, Davi fala que o Senhor edifica e congrega o seu povo. Ele é aquele que tem todo o poder para restaurar a vida de seu povo, fazer do seu povo um povo que tem motivos para adorá-lo, fazer com que o seu povo também convirja para ele mesmo, ou seja, se volte para ele com esse objetivo de adoração e de prestar-lhe culto. Contextualmente, naquela época, Jerusalém era o centro da adoração. Ali ficava o templo que era uma figura da presença de Deus no meio do seu povo. Quando Davi ele diz que o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, ele está nos mostrando que Deus é a pessoa que tem a autoridade para requerer para si a adoração, porque é Ele que está chamando o seu povo para isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, nós encontramos Jesus dizendo que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sempre é Deus que chama o ser humano a adorá-lo, sempre é Deus que trabalha no coração do ser humano para que esse ser humano se transforme ou se torne em um adorador dele. Quantas vezes nós sentimos perdidos, quebrados nessa vida? Quantas vezes a gente se encontra talvez sem direção? E possivelmente nós nos encontramos às vezes sem direção porque nós não temos o conhecimento de Deus. Eu deixo aqui uma reflexão para você que está assistindo esse vídeo. Se você já teve de fato um real encontro com Deus por meio da pessoa de Jesus. Porque muitas vezes as pessoas estão tão perdidas que elas não têm condições e nunca terão em si mesmas para se encontrarem, para encontrarem o sentido da vida, porque biblicamente só há sentido para a vida, para a existência, quando Deus é parte dessa vida. Quando Deus ele é o todo dessa
história. Portanto, Deus, na sua palavra aqui por meio de Davi, está falando que ele tem autoridade para chamar, para congregar, para edificar a vida daqueles que são seus. Fica aqui o convite. Venha a Deus por meio de Jesus. Jesus falou que ninguém vem ao Pai se não for por Ele, para que a sua vida seja edificada, para que a sua vida seja encontrada se ela estiver perdida. O salmista diz que Deus é quem congrega os dispersos. Muitas pessoas dispersas, como acontece na vida de todo aquele que um dia é encontrado pela graça de Deus e encontra sentido para a sua história. Estavam perdidos, estavam dispersos, e Deus as chama por conta do seu grande amor. Venha até Deus. Venha até Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de não viver mais perdido, desencontrado nessa vida. Mas Deus está te chamando para que você venha até Ele e tenha real sentido para a sua existência. O salmista continua dizendo no versículo 3 que Deus é aquele que sara os de coração quebrantado e lhe pensa as feridas. É Ele quem direciona todo o seu cuidado quando o coração do seu povo está despedaçado. Eu não sei na sua história se você já passou por um momento em que, por vezes, nós nos sentimos assim, despedaçados, quebrados, como dizem no ditado popular, né? Só os cacos. E a única pessoa de fato que tem poder para congregar, para edificar, é o mesmo que tem poder para sarar um coração quebrantado. O coração do ser humano, desde que o ser humano se afastou de Deus, lá no texto de Gênesis 3, quando o pecado entra na nossa existência, o ser humano despedaça o coração do outro. O ser humano não tem mais prazer em ter contato, ter relacionamento saudável com o outro, infelizmente. E a gente vê isso muito nos dias de hoje. Mas Deus é quem tem toda a autoridade para restaurar de fato a vida de uma pessoa, para curar um coração quebrantado. Como diz o versículo 3, pensar as feridas ali, o sentido é de enfaixar, quando você está ali com um braço quebrado, você está com uma ferida, colocar uma faixa para proteção daquela ferida até que ela sare. E o salmista diz que Deus é quem faz isso. Ele é quem pensa as nossas feridas. Ele é quem enfaixa o nosso coração quando o nosso coração está quebrantado. O seu coração está quebrado? O seu coração está despedaçado? Deus é aquele que tem poder para, por meio de Jesus, curar você. Versículo 4 e 5, o salmista continua dizendo que Deus é aquele que conta e sabe o nome das estrelas. Deus é aquele que sabe o número exato das estrelas. Ele sabe o nome de cada uma. Ele é grande em todo o seu poder e o seu entendimento não se pode medir. Esses dois versículos nos mostram que, quando a humanidade pensa que é muito sábia, muito poderosa, muito grande, a realidade nos mostra que não é verdade isso. Mas o Salmo apresenta uma pessoa, que é Deus, que de fato tem toda a sabedoria, grandeza e poder. Aquele que tem capacidade para contar o número das estrelas e saber o nome de cada uma delas. Esse, de fato, é sábio, é grande, é poderoso. O salmista diz que Deus tem o controle sobre todas as coisas criadas, todos os astros do universo, das menores partículas aos maiores astros do universo, as maiores estrelas, ao ponto de enumerar e dar nome para elas. Será que um Deus assim, ele se esqueceria de algum de seus filhos? Será que um Deus que tem o controle de todo o universo, que nós não sabemos o tamanho desse universo, nem com as nossas máquinas mais poderosas nós não conseguimos medir o tamanho do universo, mas Deus sabe até onde vai o limite do universo? Será que um Deus desse tamanho, com tamanha sabedoria, grandeza e poder, conforme o salmista nos revela, esqueceria de um de nós? Não estaria, vamos usar essa palavra, né? Deus não tem preocupações, mas não estaria preocupado conosco? Quando nós recorremos ao texto bíblico de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15,
nós encontramos lá Deus, por meio do profeta Isaías, revelando algo maravilhoso, porque o profeta escreve que uma mãe jamais esquece de um filho. As mães que estão assistindo agora sabem disso. Uma mãe, ela faz de tudo pelos seus filhos, ela até briga pelos seus filhos. Isaías diz que ainda que a mãe esqueça de um filho seu, eu jamais esquecerei de vocês. Deus está falando isso para o seu povo. Então isso nos dá, como povo de Deus, confiança, certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós. Esse Deus que enumera a estrela mais longínqua, que sabe o nome dela, ele conhece o meu nome, ele conhece onde você mora, ele sabe o que você está passando. Portanto, a nós, como diz o salmista, só nos cabe nos rendermos em adoração, cultuarmos esse Deus porque é bom, porque é agradável, porque é amável fazer isso, porque esse Deus tem cuidado de nós. O salmista, no decorrer do salmo, continua dizendo, versículo 6, que Deus ele ampara e ele é justo. Deus é o amparo do seu povo nesse mundo. Um mundo injusto no qual vivemos e que até podemos, de repente, um momento, passarmos por alguma injustiça. Mas o nosso Deus é aquele que tem a justiça em suas mãos, porque ele é a própria justiça. Podemos até ser injustiçados pela humanidade, pelos homens, quem sabe até por pessoas muito próximas de nós, mas Deus é aquele que é a nossa justiça. Nós somos justificados por Ele mesmo na sua presença, para sermos reconhecidos por Ele como filhos e filhas. O Salmo, no versículo 6, diz que o humilde é amparado por Deus, mas o ímpio é humilhado por Ele. Aqui o salmista faz um jogo de palavras, porque diz que de fato é humilde e o Senhor ampara essas pessoas quem se reconhece como de fato é na presença de Deus. Um pecador que é carente, tão carente da graça e da misericórdia de Deus. Como Jesus nos conta uma parábola lá no Evangelho, quando ele diz que dois homens subiram até o templo para orar, um chegou todo orgulhoso, todo dono de si, e diz Jesus, naquela história, que aquele homem, um religioso, um fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ele foi lá supostamente orar a Deus, mas ele estava orando para si, agradecendo a Deus porque ele não era igual aos demais. Mas subiu um outro, um publicano, que nem levantou os olhos para o céu. E ele ora a Deus dizendo assim: Deus, seja propício a mim, pecador. E Jesus falou que o primeiro foi para sua casa do mesmo jeito, mas o publicano desceu justificado. Porque quem de fato reconhece quem é diante de Deus, ou seja, tão pequeno que nós somos, esse de fato é amparado pelo Senhor. Mas o ímpio, conforme diz o versículo 6, ele cai por terra. Deus é quem humilha. Ali o sentido de cair por terra é humilhação. Ou seja, Deus ele é quem faz com que a pessoa enxergue quem ela realmente é, mas para humilhação. Então, se nós muitas vezes nos sentimos desamparados nesse mundo, injustiçados até mesmo, devemos lembrar que o nosso Deus, que é bom e agradável adorá-lo, é o Deus que faz justiça por nós. E a nossa justiça já foi feita na cruz do Calvário, quando Jesus paga o nosso preço, paga o preço do nosso pecado. Aquela dor que ele passou na cruz era para nós termos sentido, mas ele assumiu para si essa responsabilidade, para que nós possamos ser povo de Deus e termos prazer em adorá-lo. O Salmo continua, no versículo 7, dizendo: cantai com gratidão. Aqui no meio do Salmo, o salmista nos lembra que Deus tem muitos motivos de fato, aquilo que ele falou lá no início do Salmo. Deus de fato tem todos os motivos para receber a adoração do seu povo, porque Deus é propício para com os seus e é bondoso em tudo o que executa. O salmista diz: cantai ao Senhor com ações de graças, com gratidão, agradecendo a Deus, porque Ele é esse Deus bondoso. Entoai louvores, ou seja, enche o pulmão, adore a Deus, cante a Deus ao som da harpa. O salmista nos dá a dimensão aqui de como deve ser o nosso louvor, deve ser com todo o nosso ser.
porque Deus de fato é bom. Você talvez já ouviu essa frase? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Não é um versículo bíblico, mas ele traz um princípio bíblico de que Deus não é mau. Deus, tudo que Deus faz é por bondade, por misericórdia, especialmente ao seu povo. Versículos 8 e 9, Davi, ele conta que o mesmo Deus que sustenta Jerusalém, que sustenta o seu povo, é também aquele que cuida de toda a criação, alimentando cada uma de suas criaturas. Aqui nós percebemos no versículos 8 e 9 a providência de Deus, o sustento de Deus, o seu expresso cuidado para com cada detalhe da criação, onde ele permite que a terra seja regada, que as chuvas caiam, que até mesmo o frio venha, para que o seu povo tenha sustento. Podemos experimentar todos os dias esse cuidado de Deus sobre nós. De alguma forma, Deus nos sustenta. Mesmo em momentos de dificuldades, ele levanta o sustento para nós. Em outro momento, o salmista vai dizer que o leão, o filho do leão, pode até passar fome, e a gente sabe que um leão raramente vai passar fome. Mas que os filhos de Deus estão cuidados pelo Senhor. Versículos 10 e 11, o salmista traz uma figura de força, de poder aqui. Ele diz que Deus não faz caso da força do cavalo e nem se compraz nos músculos do guerreiro. Quem é a pessoa mais forte que nós conhecemos? Quem é o guerreiro mais famoso de toda a história humana? Quem de fato tem poder nessa terra? Por parâmetros humanos, podemos pensar que o guerreiro mais forte é aquele que tem os seus músculos mais desenvolvidos, o que sabe manejar melhor a sua espada. Ou, muitas vezes, olhamos para o cavalo, que o salmista está usando aqui o exemplo, e pensamos assim, nossa, que animal forte, que animal robusto, resiste a tudo, até para a guerra ele vai com o guerreiro junto. Mas a Bíblia diz aqui que Deus não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos guerreiros, ou seja, Deus não depende dessa força, desse tipo de força que humanamente muitas vezes a gente julga que força. Porque Davi diz que Deus é de fato poderoso. Para ele, nem o guerreiro e nem o cavalo têm um certo valor de força, de poder, não se comparam ao seu poder. E aí no versículo 11, Davi diz que se Deus ele não se compraz, ele não tem prazer no músculo do guerreiro, na força do cavalo, Davi vai dizer que Deus se agrada de quem? Dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia, ou seja, de pessoas que se reconhecem fracas, de pessoas que se reconhecem limitadas, que não usam a sua própria força para tentar se sustentar, tentar dar sentido para a sua vida. Mas Davi diz que aqueles que esperam na misericórdia do Senhor, esperam que Deus seja propício a eles, venha de encontro às suas vidas, suprindo as suas necessidades. E o salmista continua o salmo nos versículos 12 a 18, mostrando como é a providência de Deus. E essa providência ela tem um objetivo. Esse sustento de Deus, providência é o sustento, é o cuidado de Deus nos mínimos detalhes da criação. Qual é o objetivo, então, dessa providência? É levar a adoração e a glória ao nome de Deus. Porque essa é a ideia principal do texto. Mostrar para o ser humano que Deus é o único digno de ser louvado por tudo que ele é e por tudo que ele faz. No versículo 12, Davi diz, louva Jerusalém, louva Sião ao teu Deus, ao Senhor. Essas palavras significam elogiar. Deus merece o nosso elogio. Nós devemos reconhecer que, se não for pela misericórdia de Deus, nós não somos nada, nós não temos nada. Nós somos, de fato, aquilo que a Bíblia nos chama de pó. E quando nós elogiamos a Deus, nós estamos reconhecendo alguém maior do que eu, alguém além desse amontoado de pó, que está olhando para a minha vida, está me cuidando, não porque eu mereço, mas porque Ele é merecedor de toda honra e todo louvor, e Ele tem poder para cuidar daquilo que Ele criou, da vida que Ele criou. Versículo 13 diz que Deus reforça e abençoa, ou seja, Deus abençoa e protege o seu povo.
Ele é aquele que o guerreiro não pode proteger, mas ele pode proteger. Ele é aquele que o cavalo de guerra não pode trazer a segurança, mas Deus ele dá segurança de fato, porque é ele que reforça as trancas de Jerusalém. O versículo 14 diz que Deus é quem proporciona paz e sustento ao seu povo. Um mundo tão em guerra como nós temos visto hoje em dia. Um mundo tão cheio de violências, tão cheio de perigos. Mas Deus é aquele que protege, Deus é aquele que traz a paz que o mundo não pode dar essa paz. Mas Ele é aquele que dá paz que excede todo o entendimento. E dos versículos 15 a 18, o salmista diz que ele tem controle sobre todas as coisas. Nós às vezes achamos que temos controle sobre a nossa vida, mas se formos realistas e honestos, nós sabemos que nós não temos controle de nada. Nós podemos até criar maneiras paliativas para a segurança da nossa família, para cuidar dos nossos familiares, amigos, nos importarmos com eles, mas nós somos tão limitados que nós temos que ser honestos e realistas em reconhecer, nós não temos controle de nada. O salmista diz assim: quem pode resistir ao frio? Um frio que Deus manda sobre a terra? É uma pergunta retórica, porque é óbvio que se você sair em um dia muito frio, num dia congelante, você pode até morrer. Você pode até morrer. Mas Deus tem o controle até sobre essas coisas para o ser humano mais perigosas para a sua existência. Deus é quem tem o controle. Então o salmista está nos dizendo o seguinte: olha, não tema. Não tema porque há alguém muito poderoso cuidando da sua vida, alguém muito grande, alguém muito sábio que está cuidando de você, que está te sustentando. E o salmo termina nos versículos 19 a 20, dizendo que é Deus quem se revela ao seu povo de fato como seu cuidador e sustentador. Versículo 19 diz que Deus mostra a sua palavra, as suas leis e os seus preceitos ao seu povo. Isso é um privilégio, conhecer Deus pela sua palavra, conhecer Deus pelo modo especial como Deus se revela ao ser humano, pela sua palavra que revela a salvação de Deus, que revela esse Deus que é sustentador, que revela que há um Deus que não desampara o seu povo. O versículo 20 diz que Deus não fez assim a nenhuma outra nação. Isso é um ensino bíblico. Em toda a Bíblia nós encontramos essa doutrina, esse ensino de que Deus ele se revela apenas a quem ele quer se revelar, como um Deus salvador, um Deus que está ali para salvar essa pessoa dos seus pecados. Esse é um ensino bíblico de que Deus é aquele que se revela apenas ao seu povo. Sim, porque aquelas pessoas que Deus vai se revelando por intermédio da sua palavra, essas pessoas vão se reconhecendo como aquilo que de fato elas são, filhos e filhas de Deus. E o salmista é muito claro nos ensinar que Deus não fez assim a nenhuma outra nação, ou seja, outras pessoas de outras nações não têm privilégio de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra e, portanto, como diz o versículo 20, ignoram os preceitos de Deus, vivem aleatoriamente, supostamente aleatoriamente nessa vida, vivem sem dar satisfação a ninguém, vivem fazendo o que lhes dá na cabeça, mas aquela pessoa que teme a Deus, que adora a Deus, o povo de Deus, como diz o versículo 19, conhece a palavra de Deus, conhece as leis de Deus e os seus preceitos e entende o privilégio que é ser encontrado pela graça de Deus e poder conhecê-lo como um Deus sustentador, um Deus que cuida da sua vida. Jesus falou sobre o cuidado de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 32 a 34, Jesus disse que era para nós confiarmos no nosso Pai, porque o nosso Pai conhece as necessidades que nós temos. Lá em Mateus também, capítulo 6, versículo 14, Jesus fala que se nós perdoarmos, o nosso Pai nos perdoará as nossas ofensas. Jesus mostrando que Deus é um Deus que tem cuidado do seu povo ao ponto de revelar-lhe perdão. Também em Mateus capítulo 10, versículo 30, Jesus fala que a vida dos filhos de Deus está sob extremo controle de Deus, ao ponto de que até o cabelo da cabeça está contado.
e também em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz que Deus está com a sua igreja até o final, porque ele mesmo disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Devemos confiar no cuidado de Deus, porque aquelas figuras que Davi expressou no Salmo 147, elas mostram tudo que Deus faz, mas esse sustento momentâneo, esse sustento temporal que nós temos, do alimento, da roupa, de um lar para nós vivermos, ele é temporário, ele não é permanente, essas coisas passarão, a comida acabará, nós nos alimentamos, amanhã estaremos novamente com fome, a nossa roupa vai estragar, teremos que comprar outra, talvez o telhado da nossa casa se encha de goteiras, teremos que trocá-lo, mas o sustento real de Deus sobre a vida do seu povo é Jesus Cristo. É aquele que todas aquelas figuras limitadas dos salmos, especialmente do Salmo 147, nos mostram que essas coisas tão limitadas Deus cuida. Quem dirá de algo maior, que é a nossa eternidade com Ele? E essa já foi sustentada por Deus. Essa já foi garantida por Deus, porque é somente por meio de Jesus, o Filho de Deus, que encarnou, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados. Mesmo que o alimento um dia falte na nossa mesa, mesmo que nós percamos as nossas forças, mesmo que nós não tenhamos mais o guerreiro do nosso lado para supostamente tentar nos defender, nos ajudar, Deus já nos sustentou. E esse sustento é permanente, é para sempre, porque o sustento real de Deus, onde Deus ele demonstra a sua sabedoria, a sua grandeza e o seu real poder, é a pessoa de Jesus Cristo, aquele que tem poder e autoridade para salvar. Podemos imaginar Jesus vivendo entre nós, como ele veio um dia aqui à Terra, caminhou com seus discípulos, e quantas vezes esse que é aquele que conhece o nome das estrelas, conhece o número delas, olhou para o céu numa noite estrelada, viu cada uma delas. E esse Jesus é o sustento verdadeiro de Deus. É aquele que dá sentido para a minha vida, é aquele que de fato é o pão do céu que me alimenta. De fato é a água da vida que tira toda a sede da minha alma. Portanto, eu gostaria de deixar essa breve reflexão sobre a sabedoria, a grandeza e o poder de Deus, expressos no Salmo 147 de Davi e revelados para nós na pessoa de Jesus.